boa tarde. A gente está iniciando mais um episódio do Cast Zoom. Eu sou a Giovana, sou psicóloga e neuropsicóloga e sou condutora do grupo de adultos, que é quem a gente trouxe hoje para falar um pouquinho com vocês. Podem se apresentar. Oi, meu nome é Sara, tenho 27 anos. Eu gosto muito de desenhar, né? Desenhar, pintar, de outros hobbies também, ler, que eu tenho, né? Também, eu me considero meio tímida, né? Então, bom, meu nome é Davi, tenho 19 anos e eu acho que meu maior hobby seria cantar. Sobre o diagnóstico também, eu sei que a Sara teve um pouco mais na infância, assim, do que o Davi é mais recente o diagnóstico dele, né? E existe uma diferença grande de ter esse diagnóstico na infância e ter esse diagnóstico já na adolescência, né, Davi, que você teve com 15 anos, né? E como é que foi essa questão do diagnóstico para vocês? Para você já entendia um pouco mais, você já era maior, né? E para a Sara, ela era criança ainda. Uhum. Como é que foi isso? Então, para mim foi um pouco mais complicado, porque minha mãe já desconfiava que eu tinha, porque quando eu era criancinha, cerca de os meus 15, 16 anos, como você falou agora, Gi, eu brincava de carrinho como eu enfileirava os carrinhos, eu não brincava normal os carrinhos. E quando eu fui receber meu diagnóstico, não é que meu pai não me aceitava, mas sim, ele não sabia muito bem como reagir. Uhum. E você, Sara? Porque eu fui com 13 anos de diagnóstico, né? Mas, no começo, minha mãe já suspeitava por uma coisa, mas não tinha certeza. E minhas manias, até crises, começaram a partir, eu acho que antes um pouco dos 13, que piorou, né? Mas antes, eu tinha umas crises e eu ficava balançando, né? Que é uma das... Quando eu fico empolgada, ansiosa, acontece o balanço, né? O meu pai falava pra eu parar, que era só frescura, minha mãe... Meu pai fala que não, antes de saber, sendo que minha mãe fala... Eu escutei também, ele falava que... Até meu irmão falou que não era nada, minha mãe sabe sentir que era. Foi quando eu passava muito no psiquiatra, os outros sempre falavam que, né? Falavam que era só imperatismo, né? Imperatismo e outro, nada. Hiperatividade, né? Mas falava que não tinha. Foi quando passou em outra, que essa psiquiatra antiga minha, que era do SUS, ela morreu faz tempinho, mas tinha uma amiga dela que ela conhecia aqui o Zoom, né? Que foi a Oscar Val, né? Que conhecia. Ou a Val, uma amiga dela, daí que ela viu que eu tinha coisas parecidas ao autismo. Daí ela que indicou minha mãe a me trazer aqui no Zoom. Isso que foi no Zoom antes de vir pra cá. Sim. Ele lá no, né? Que eu recebi o diagnóstico. Seu diagnóstico foi feito no Zoom mesmo? Foi. Nesse grupo, né, de adultos, a gente trabalha principalmente as questões de treinamento de habilidades sociais e também questões de mercado de trabalho e de tudo que adentra aí a vida adulta mesmo, né? Os dois iniciaram agora no mercado de trabalho, estão no primeiro emprego, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que foi isso de adentrar no mercado de trabalho mesmo, né, pra vocês. No começo, né, porque eu trabalho sendo empacotadora do mercado Sonda, né? Aqui de Salto, né? E ele, no começo, até porque eu fiquei, eu acho que quase 6 anos nisso, de ficar procurando um emprego, né? Desde que eu fiz o curso eu comecei um emprego quando eu terminei de fazer um curso que eu fiz no Senai, de almoxarife. Daí, que eu já tinha todo o papel, tudo, né, para procurar um emprego, né, tudo. E daí, então, eu fui na empresa, fui em outros, né, mas nada de chamar mesmo para, né, fazer uma entrevista, nada, né,
Foi mesmo, foi depois, né, foi no sonda mesmo. Primeiro foi que aqui em Salto tem 2 sondas. Foi no perto da minha casa, que é o lado do Marília, que foi, tipo, me chamou primeiro, mas não tinha ainda uma vaga ali pra parte da manhã. Mas foi no outro sonda lá, tipo, perto do hospital aqui de Salto, né? Tipo, que é tipo, da Miranoma, né? Ele lá que me chamaram também para outra entrevista e lá que tinha uma vaga para a parte da manhã. E no começo a moça que me atendeu agora, a Oscar Adriana, eu não vou lembrar agora direito o nome, ela me perguntou se eu não tinha nenhum problema lidar com a pessoa, né? Se caso eu tivesse se eu tinha muitas crises, tipo, eu tenho mais. Quando acontece uma crise em mim, não que eu vou, né? Não que eu começar alguma coisa a gritar, mas eu me afasto. Quando eu vou ter uma crise, eu vou no banheiro, né? Mas eu vou no banheiro lá para me acalmar, mas é mais difícil de eu ter uma crise, né? Bem raro. É mais quando eu estiver muito ansiosa. Mas eu falei para ela que é mais difícil, mas não acontecer, tipo. E como seria meu primeiro emprego, que é meu primeiro, né? Então eu teria que ver porque ia ter 3 meses de experiência para depois ver se eu me adaptei ou não, tudo. Então ela falou que tinha também nesse dia, tinha mais outra autista fazendo entrevista também, que ia fazer. Que uma ia pra padaria, né? E eu ia lá pra uma empacotadora, né? Daí que eu aceitei, né? Tipo, a proposta dela, né? Que ia ser das 7 até as 3 horas, né? E no começo, tipo, no dia quando eu fui entrar, eu fiquei meio, tipo... eu fiquei um pouquinho nervosa, né? Mas agora veio só na primeira semana que eu fiquei com uma dor de cabeça, eu acho que era muito da movimentação, tudo, né? É um ambiente novo, situações novas, né? Gera tudo isso mesmo. Mas aquilo que você falou é interessante, né? Hoje em dia você sabe se autorregular melhor, né? Nas situações, que é bem isso que você falou, de sair, às vezes tomar um ar, dar uma respirada, né? E já conseguir voltar, mesmo para aquilo que você estava fazendo, né? E você, Davi? Então, no começo, eu tinha meio que, não é dificuldade, mas para socializar com todo mundo lá, porque eu não conhecia ninguém, mas foi passando os dias, tanto que eu fui pegando amizades e tal, e hoje como eu posso dizer, tenho amizade com praticamente todo mundo lá no meu serviço. E tipo, se alguém precisar de mim, eu tô à disposição de ajudar o próximo, e se eu precisar de ajuda, eles vão me ajudar também. Sim. E pensando nas questões do autismo, quais foram os desafios que vocês encontraram após a inserção no mercado de trabalho, né? O que vocês encontraram, assim? No meu caso, o desafio foi, tipo, às vezes como que eu ficava muito quieta, que é mais fácil para mim eu falar, às vezes, bom dia pro cliente, o que interage com o cliente, que às vezes o cliente que tá no caixa, ele passa e às vezes ele quer falar algum assunto, sabe o que aconteceu, não? Sabe que eu porque às vezes até para falar com o operador, às vezes, né, eu tentei me esforçar para me apresentar, para o meu nome e tudo, mas o detalhe não é o operador, né, que fica, não é os clientes, porque às vezes, tipo, acho que ser pessoas que eu não conheço, né, então a interação, né, eu ficava, como eu sou meio quieto, quando eles falam, eu presto atenção, só não, eu acho que o cliente, ele acha que também quer que eu responda de volta, então eu tento falar, sim, entendi, uma coisa assim, eu tento tentar uma interação. Mas eu acho que a maioria também não é só o cliente, também às vezes ele mesmo, alguns são mais gente boa, outros são mais fechadão, outros são, às vezes quer reclamar de uma coisa à toa, que a operadora fez, alguma coisa assim, né, tipo, né? Então eu tento só lidar, né, já teve casos assim
cliente meio chatinho, né? Tipo, até comigo, né? Tipo, mas eu tentei mais, né, ignorar na realidade, assim. Sei. Mas, tipo, no começo que não foi um pouco muito fácil, né? Só agora que tá mais. Me habituei mais. Vai se adaptando, né? O meu foi basicamente igual ao da Sara. No começo, eu tinha muitas dificuldades aí. Quando eu entrei, me colocaram com uma operadora que também tinha um filho autista, então, para mim foi um pouco mais fácil. Aí, ela foi me explicando as coisas, tipo, Davi, você tem que não ficar só em um caixa, tem que ir no revezando e tal. Aí, fui e vendo que era uma coisa importante, não só para mim, como para todo mundo que eu ajudo lá dentro do mercado. E acho que eu não estaria aqui hoje sem a ajuda deles, como da Gi também. E como que vocês acham que o grupo, né, que vocês participam de adultos, né, esse grupo que trabalha habilidades sociais, ajudou nessa questão do mercado de trabalho mesmo de vocês e dessa questão da adaptação em um ambiente novo, né? Conta um pouquinho pra gente. Como que o grupo auxiliou nisso? Eu acho, tipo, porque o que auxiliou bastante o grupo, porque cada um com as interações de cada um, com a visão de cada um contando até um pouco de si, né? O que acontece, tudo, e principalmente a gente contando, às vezes, do que a gente gosta, do que aconteceu com cada um, a gente foi entendendo o outro, e principalmente com o desenvolvimento, porque a gente fazia os jogos, os testes, alguns exercícios, né, e esses exercícios, tipo, eu senti que deu ajuda, porque a gente foi lá descobrindo mais curiosidade do outro, entendendo, tipo, expressando melhor, porque antes, mesmo que eu sou tímida, tenho dificuldade, né? E na interação mesmo, às vezes, tipo, até para dar licença, às vezes, que a pessoa não quer, às vezes eu fico assim, né? Eu peço para dar licença, com licença, tudo bem, então. Mas melhorou muito minha interação, né? Sim. Agora tem um pouco mais de atitude até para falar, né? Porque antes, se a pessoa não falasse, você não iniciava, eu não né? iniciava a conversa, eu ficava quieta, tudo, né? Agora eu consigo mais iniciar uma conversa, consigo mais ter interação. E a gente percebe bastante, assim, seu desenvolvimento, né, de vocês, do grupo, né, inteiro mesmo. Isso é bacana de ver. E você, Davi? A minha interação dentro do mercado de trabalho foi um pouco mais complicado, porque eu trabalhava já num comércio, aí eu tive que sair porque já deu certo esse negócio meu do mercado, que é onde eu tô hoje, e no começo eu não conhecia ninguém, aí foi passando o tempo, foi passando os dias, fui pegando amizade com o pessoal lá, aí eu vi que não era, vamos se dizer, difícil pegar amizade, fazer os serviços que eu faço hoje, e eu acredito que era mais fácil do que eu imaginava no começo. Sim. A gente conversa bastante no grupo, né, desses desafios após a inserção no mercado de trabalho. Uma das questões que a gente já falou sobre foi as questões sensoriais, né, e questões sensoriais, questões emocionais, de adaptação, né, de comunicação, tudo isso. E sobre a regulação, né, às vezes vocês não estão em um dia bom ou aconteceu alguma coisa, o que vocês fazem para se acalmar? Geralmente, eu tento conversar com o meu supervisor para ver se ele consegue dar um jeito. Sim. E a Sara?
Quando eu sinto que o cérebro já não tá mais prestando muita atenção, porque eu me distraio, né? Então, e às vezes, dependendo de algum barulho, não barulho, mas se a movimentação pode dar um gatilho de eu lembrei uma coisa, começa a dar uma ansiedade, principalmente se eu vou ter que ir lá fazer uma coisa, tudo pra lembrar as coisas, e eu fico ansiosa, né? E quando eu fico ansiosa, começo a pensar, eu saio lá fora, né? Tipo, não presto mais atenção no que fazer, então eu tento me afastar, igual eu falei, ir no banheiro pra, né, relaxar um pouco, né? Tipo, pensar um pouco, regular, pensar no que. Calma, tipo, o que eu tenho que fazer, né? Agora, tipo, tem que fazer, tipo, o que eu tô. O que causou também o negócio que eu penso, porque se eu não pensar naquilo que causou na minha ansiedade, eu fico com aquilo na cabeça, né? Então eu penso naquilo que causou, me acalmo mesmo. E eu tento me orientar, tá? O que eu tenho que fazer depois? O que eu tenho que pegar? Se eu tenho que pegar carrinho, se eu tenho pra não virar uma bagunça, né? Não ter uma crise, né? E no dia a dia, o que vocês fazem, né? Como hobby, a Sara citou alguns hobbies que ela tem, né? O que vocês costumam fazer? Tipo, por exemplo, o hobby, eu costumo fazer em casa, com meus hobbies, sair, tipo, quando dá, a gente tem que comprar alguma coisa da minha mãe, né? Tipo, a gente sai, vai pro centro, ver as lojas se tem alguma coisa nova, tudo e compra coisas essenciais, mas o que eu gosto também, não só entrar nas lojas para ver, né? Então, mas também eu gosto de igual ir na Consa, dar uma volta, eu gosto de ver a natureza que lá igual na Consa tem, gosto de ver. Eu gosto também de plantas, de animais, até que eu gosto de ir na praça, olhar tudo, né? Tipo, mas ultimamente eu não ando dando muito para sair, né? No trabalho, né? Mas agora, eu também gosto de passear quando tem, né? Quando eu recebo, né? Do minha mãe. Mas quando eu fico na parte em casa, daqui somente à noite, eu gosto de trabalhar o meu desenho, né? Que eu gosto de fazer o que eu gosto de estilo realista, cartoon, mangá, né? Que eu gosto de trabalhar isso, especialmente, tipo, eu faço curso de desenho. Sim. O curso de desenho online e para poder desenvolver minhas artes, porque eu quero um dia trabalhar com, né? Com desenho, com artista sendo ilustradora, né? Trabalhando com desenhos, tudo, tipo, poder trabalhar, né? Tipo, com isso. E também eu gosto de, tipo, além de pintar, usar lápis de cor, tinta, né? E eu soube que eu gosto também livro, né? Igual livros, e, né? Tipo, livros, dança, eu gosto de dançar, cantar e muitos outros, né? E eu faço também exercício em casa, né? Pra trabalhar, pra me exercitar, fazer alongamento, tudo. Filmes também, né? Eu sei que você me conta sempre de um filme novo que você assistiu. E você? Bom, no meu dia a dia, sem ser do trabalho, eu escuto mais música. Tanto nacional como internacional, mas eu preciso voltar com um negócio que eu já deveria ter voltado, que seria a musculação, porque além de me gerar saúde, me ajuda a controlar a minha ansiedade. Sim. E dá para perceber bastante o desenvolvimento de vocês, né? A Sara mesmo falou que ela é tímida, você também é, né, Davi? E agora participando de um podcast também, né? Como tá sendo isso para vocês? Como é que foi a preparação, enfim, como é que tá sendo? Diferente, né? Porque eu vejo mais nos podcasts na internet, no YouTube, né? Com outras pessoas, né? Mas agora imaginar eu participando muito, participando não tinha imaginado, né? Tipo, mas tá sendo uma participação legal, tipo, tô gostando de falar, né? Responder as perguntas, né? Sobre mim. E veio também o Davi como que um pouco dele também. Vocês têm um vínculo grande, né? O grupo em si. Bom, primeiro que esse não seria meu primeiro, esse seria, vamos dizer, meu segundo. Por quê? Eu tive já, não é um podcast, mas sim uma apresentação de certas amigas da minha mãe que precisava
de alguém, que no caso eu, seria, vamos supor, a peça-chave para isso. E tipo, como que foi da minha infância até o dia que eu fui lá gravar esse podcast. Aí fui conversando sobre minha vida, tanto eu como minha mãe. Que bacana, então você já tinha participado de uma coisa parecida? Que legal. A gente já tá chegando no fim, vocês querem passar alguma mensagem ou deixar algum recado, falar alguma coisa? Quer fazer primeiro, Sara? Pode ser. Eu deixar um recado assim, tipo, que não duvide do que a gente é capaz, né? Tipo, a gente não pode duvidar também que a gente também que é capaz, a gente é capaz. Sim. De conseguir um emprego, conseguir fazer aquilo que a gente deseja, né? Tipo, aquilo, tipo, que às vezes os pais, às vezes, quando recebem o diagnóstico, né? Às vezes, né, fica meio perdido, não sabe, né? E acha que talvez os filhos não consigam seguir na fase adulta, tendo, né? Conseguindo entrar na escola, né? Tendo um trabalho e tudo. Consegue sim, né? Sim. No caso eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora e espero que vocês tenham gostado disso, mas porém eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, pois esse diagnóstico eu acho que foi uma coisa boa para mim como para todo mundo que tem esse diagnóstico, e a gente é muito mais do que a gente imagina. Muito bem. Muito bem. Então esse foi mais um episódio do Cast Zoom. Vamos para encerrar, brindar? Então...